Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu vim aqui falar pra vocês sobre o eclipse do dia 5 de julho. Sim, esse domingo, como você sabe, porque eu já vim aqui falar sobre isso várias vezes, a gente vai ter um eclipse que vai acontecer a 13 graus de Capricórnio. Ele vai acontecer a 1h44 da manhã, horário de Brasília, e ele vai ocorrer no eixo Câncer-Capricórnio. Esse é o último eclipse de uma série de eclipses que aconteceram ao longo de 18 meses neste eixo Câncer-Capricórnio. Os próximos eclipses vão ocorrer no eixo Gêmeos-Sagitário. Então esse eclipse ele é importante porque ele fala de um fechamento de ciclo, né? Obviamente todos os eclipses são importantes, porque todos eles são ou uma lua nova, no caso do eclipse solar, ou uma lua cheia, no caso do eclipse lunar, que é o que a gente vai ter agora esse domingo, em esteroides, ou seja, muito potencializado em sua força, em sua influência, tá? Então vamos lá, do que a gente está falando, né, com esse eclipse que vai acontecer em Capricórnio, 13 graus de Capricórnio neste domingo. Bom, por um lado, a gente vai ter questões capricornianas nesse eclipse que vão ser trazidas à tona, né? A gente pode estar falando de questões envolvendo regras, tradição e autoridade. É onde a lua vai estar. Por outro lado, a gente vai estar lidando com questões cancerianas. Então, embora o tema do eclipse seja Capricórnio, né? Seja status, carreira, profissão, meu lugar no mundo, controle que eu tenho sobre a minha vida, minha independência, ele, por contraste, vai enfatizar temas cancerianos, ou seja, o lar, a família, o meu lugar no seio familiar, né? A minha dependência emocional, o que é sagrado para mim emocionalmente, o meu passado, a minha história, né? Como o eclipse fala sempre, especialmente os lunares, né? Eles falam de uma descarga de energia muito grande e esse eclipse está acontecendo envolvendo o câncer. A gente pode esperar que se esse eclipse tocar algo no seu mapa, e eu vou dizer já o que você tem que observar, a gente pode esperar que naquela área, naquele planeta que for ativado pelo eclipse ou aquele ângulo, a gente vai ter uma descarga de emoção importante. Câncer é emocional e eclipses lunares, por sua natureza, são emocionais. Então a gente vai ter uma descarga importante de emoções naquela área. A gente pode aqui falar, né, de que tipo de questões a gente pode pensar com o eclipse Câncer-Capricórnio. A gente pode estar falando aqui, de repente, de restrições, Capricórnio, em torno daquilo que a gente precisa. Câncer. A gente pode falar de restrições em relação à demonstração aberta dos nossos afetos. A gente pode estar falando de eventos que nos obrigam a amadurecer e a crescer. Capricórnio, né? A gente pode estar falando de questões envolvendo a autoridade no lar. Capricórnio, Câncer. A gente vai ter que considerar durante este eclipse como é que papéis familiares jogam na nossa vida, né? Como é que funciona questões de status e autoridade em relação a esses papéis familiares, né? E como que a gente lida, né? A gente negocia esses papéis e esses espaços na nossa vida. A gente precisa lembrar que eclipses falam de culminação ou finalizações. Então a casa do seu mapa ativada pelo eclipse, ou seja, a casa onde você tiver 13 graus de Capricórnio, se você sentir alguma coisa nesse eclipse, vai ser naquela área da sua vida que deve ocorrer um resultado, uma culminação ou a finalização de algo, tá? A lua em Capricórnio deste eclipse, ela vai estar fazendo um trígono bacana com Urano em Touro. Então, esta finalização, esta culminação, este resultado, né, ele vai ser apoiado por uma disposição interna e por uma facilitação para mudar. Urano fala de mudança, né? Então aqui eu acho que a gente pode gradualmente
ir mudando as regras deste jogo, né? A gente precisa lembrar que trígonos não são aspectos tensos, são aspectos fluidos e que se a gente der mole, a gente perde, a gente não vê eles acontecendo e a janela de oportunidade passa. Então você tem que estar ligado. Aspectos tensos, quadratura e oposição, ele te obriga a agir. O trígono não. O trígono fala assim, olha, aqui tá uma oportunidade para você. Você pega ou você não pega. Eu recomendo que você use essa oportunidade para, de repente, reavaliar, reconsiderar hábitos financeiros, hábitos em relação a valores, como você se valoriza, como você valoriza o outro, para permitir que os resultados deste eclipse, que aquilo que o eclipse trouxe à tona, traga progresso e avanço para a sua vida, né? Aqui a gente pode estar falando de uma finalização, né? Que te liberta, porque Urano está envolvido por trígono, tá? A gente precisa lembrar que Capricórnio está, que Saturno está retrógrado em Capricórnio desde 1º de julho, então a gente vai provavelmente ter que lidar com algumas regras, com algumas estruturas, com algumas figuras de autoridade que de repente a gente pensava que o assunto já estava terminado. Isso pode voltar à mesa e pode fazer parte deste eclipse, dessa culminação que vai ser trazida por esse eclipse, né? A ideia aqui dessa finalização é realmente a gente amarrar o que quer que esteja pendente na área que a gente tem Capricórnio no nosso mapa, porque Saturno vai ficar ali até dezembro, quando ele vai mudar diretamente, definitivamente para Aquário, e ele vai terminar a etapa dele de reestruturação e revisão na área do nosso mapa onde a gente tem Capricórnio. Então aproveite os próximos 6 meses, que vai ser o período de Saturno em Capricórnio e o período de abrangência desse eclipse para amarrar as últimas pontas da área da sua vida onde você tem Capricórnio, para poder entrar com Saturno em Aquário, com aquela área, aquela revisão, aquela estrutura ali rearmada, né? E toda posta no lugar de forma que sirva e apoie o seu crescimento. Com Capricórnio a gente está falando, especialmente porque é o último eclipse do ciclo Câncer-Capricórnio, a gente está falando de algo que termina permanentemente. Vai ser difícil? Provavelmente, porque o Sol está em Câncer, então existe o apego canceriano, existe o apego emocional a aquilo que é o conhecido familiar e que é o do passado, mas Capricórnio é prático, e se não te serve mais, não te serve mais. É hora de abrir mão. Você vai sentir esse eclipse mais fortemente se você tiver pontos ou planetas entre 13 e 17 graus de Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Você vai sentir o eclipse também se você tiver pontos ou planetas entre 13 e 17 graus de Touro, Escorpião, Peixes e Virgem. Mas você vai sentir isso de uma forma mais leve, porque aí você vai sentir como trígonos ou sextis, e você vai precisar estar atento para usar a oportunidade que o eclipse vai trazer para você de forma a te favorecer. Gente, é isso. A gente continua se falando por aqui durante a semana, né? Eu tô com o ritual do eclipse lunar. Já se inscreveu? Vai lá no meu perfil, lá no Stories. Beijo!